juicio de Dios se acerca. Habitantes del mundo, congréguense a este pueblo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu me chamo José D'Água, falo desde o Brasil, aqui de Porto Velho, Rondônia. E pertenço à congregação evangélica da Missão Israelita do Pacto Universal. Quero partilhar para vocês a profecia anunciada pelo mestre Ezequiel Atacuci Gamonal, homem de Deus, que titula O Rio Amazonas vai secar. Esse estudo foi dado antes do ano 2000. Desde o ano de 1968, o profeta Ezequiel vinha alertando a população que estão chegando 7 anos de fome, como nunca antes foi. E isso vai começar com o aumento da temperatura. As chuvas vão faltar e os rios vão secar. E com isso vai faltar comida, alimento. E os peixes nos rios vão morrer. E quem trabalha na indústria também se lamentará. Temos o áudio do profeta, o áudio 50, que diz: já falei antes, as águas do Rio Amazonas vão baixar. O áudio está em espanhol, porém está explicando a síntese em português para vocês entendam claramente. Adiante com o áudio. Estaba prometido al monte a avisar, pero así, como con formas de antes y hablamos, Amazonas va a bajar el río, hay por Iquitos seco, un río de río Colorado, desde Iquitos, un día de camino para venir a Ocayama. Un día antes de llegar a Iquitos, ya iban a hacer manantialcito que se juntara un río hasta Iquitos. Eso va a pasar. Después así va a seguir. Entonces por Amazonas, sí, conociendo donde están los humanos, ahí se va a quedar de 5 metros de profundidad del agua. Bem, então aqui o nosso mestre, ele explica e profetiza que o rio Amazonas irá baixar. E cita como exemplo a cidade de Iquitos, uma cidade muito grande na Amazônia peruana, onde o rio Amazonas passa em frente. E aí, nesse tempo, o rio Amazonas ele tinha 40 metros de profundidade, um rio fundo. Dizia, aí nesse rio vai passar um fio, um córrego, ou seja, que a água ia se secar. E lá para baixo, onde se encontram os irmãos, 5 metros de profundidade. E nesse tempo, ninguém cria, ninguém acreditava. Então ele dizia, profetizou, isso vai acontecer. E é o que estou vendo hoje em dia, não só lá, aqui também no nosso Brasil, em todos os rios do Brasil, estão se secando. Por quê? Porque isso é para que se cumpra o início dos 7 anos de fome. Então o mestre aclara, se até agora vocês não acreditam, eu não tenho mais culpa. 39 anos pregando, muito tempo se passou, 34 anos foi apenas o prazo para pregar e se declarar os castigos de Deus. Então aqui o mestre explica que ele já passou o prazo de pregação e agora inicia os castigos. Escutemos outro áudio. O profeta Ezequiel, ele profetizou esses acontecimentos e nós estamos vendo hoje em dia, e os telejornais também confirmam isso. Qualquer emissora, quando você abre a internet, a televisão, aparece esse caos, o que está acontecendo. Escutemos um vídeo de um telejornal. Adiante com o vídeo. As embarcações se deslocaram para o que antes era o fundo do rio Solimões, em Tabatinga, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Quem não conseguiu chegar a tempo, encalhou. A linha é dona de um flutuante. A seca fez os turistas sumirem. O nosso sustento diário, quando o rio estava cheio, era a balsa flutuante. As cidades do Alto Solimões, como Tabatinga, estão em situação mais crítica, com dificuldade para receber insumos e água potável. Depois da seca histórica do ano passado, o governo do estado e representantes da sociedade civil se organizaram para minimizar os efeitos de uma nova estiagem, que este ano chegou mais cedo e atrapalhou o planejamento. Para vocês terem ideia, a mínima do ano passado, que foi o ponto mais crítico, aconteceu na primeira quinzena de outubro. E essa mínima provavelmente iremos alcançar no final desse mês.
ou seja, tivemos uma antecipação de aproximadamente 2 meses, comparando com o ano passado. Esta tela mostra o monitoramento do Rio Solimões que é feito pela Defesa Civil. Para a gente ter uma ideia do impacto da estiagem, em 20 de agosto do ano passado, o nível do rio estava com 2,56 metros. Também escutemos o áudio 132. Os barcos vão ficar encalhados. Adiante com o áudio. Porque de aquí para adelante ya no hay, digamos, tiempo ni para cometer pecado ni absolutamente tomar medidas. Ya no hay tiempo para nada. No sé cómo pasaremos, porque ya nos va a encorralar ya los males. Digamos, el hambre ya nos va a encorralar. Ahora, Amazonas, muchos, casi la mayor parte, tal vez no, todo también no creen. Las lanchas se van a quedar por aquí y por allá. Para eso también, para movilidades, ahora tienen que preocuparse, estar preparándose con tiempo, pozo por si acaso. Pero sí, yo desde antes he hablado de que el río va a quedar 5 metros de profundidad. Actualmente tiene 40 metros de profundidad, pero cuando se seca el río se va a quedar de 5 metros de profundidad al frente de Altomonte, Israel. Desde más, tal vez desde Tebas para abajo. Entonces, pero para arriba ya más seco, un riego de agua correrá. Eso ya he dicho de que un riego de agua correrá desde el sitio de un día antes de llegar, no sé qué se llama ese sitio, antes de llegar a Iquitos. Y de ahí van a ser como manantial, y luego entonces ahí se aumenta y por un riego de agua pasará por Iquitos. Eso les aviso. Entonces, conforme va bajando el agua, vayan tomando medidas de acomodarse para estar bien. Ou pelo menos. Então diz assim o varão de Deus: porque daqui em diante não existe mais, não há mais, digamos, tempo, nem para cometer pecado, nem para agir. Não há mais tempo para nada. Não sei como vamos passar, porque os males vão nos encurralar, diz o mestre. Digamos, a fome vai nos encurralar. Agora, Amazonas, muitos, quase a maioria, talvez não, todo mundo não acredita. Os barcos vão ficar aqui e ali encalhados. Então, naquele tempo, irmãos, era tudo normal, isso anos 90. E ele falava que os barcos iam ficar encalhados, não ia passar embarcações. E ninguém acreditava. No máximo, alguns os outros. Então, ele fala, para isso também, para a mobilidade, agora eles têm que se preocupar em se preparar a tempo, fazer pousos com precaução. E como fazíamos antes, ele falou, o rio vai ter 5 metros de profundidade. Atualmente está com 40 metros em frente do Alto Monte de Israel, que é o assentamento onde se encontram os irmãos aqui na Amazônia peruana, irmãos israelitas. Então, vamos ler os livros de Isaías, capítulo 30, versículo 26, que diz: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Estamos ouvindo as escrituras que falam que a luz do sol será 7 vezes, e a luz da lua, ou seja, de noite, será como de dia. Isso acontece aqui em Porto Velho, 9 da noite e tem 31 graus de temperatura.
Isso não é normal. Isso já são os princípios dos castigos. O Senhor Deus já vamos apertar o cinto. Para quê? Para que nós possamos buscar o Senhor. Buscar a Ele. E mais no final veremos como podemos buscar a Deus. Seguimos Deuteronômio, capítulo 28, versículos 23 e 24. E os teus céus, que está sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Então aqui está profetizando que os nossos céus serão como bronze, ou seja, que não cairão água, serão secos. E a terra como ferro. Porque se não chove, não entra nada, nenhuma fermenta consegue perfurar o solo de tamanha sequidão. Então, em vez de chuva, terá pó e poeira. Ou seja, que não cairá nada de água. E até que pereças, porque pela desobediência do ser humano. E dessa forma virão os 7 anos de fome. Temos outro áudio do mestre Ezequiel que é titulado Mudanças Climáticas. Adiante com o áudio, irmão. Atención, por favor, con estos 3 versículos vamos a comenzar. Jehová 4:7 dice, y también yo os daré, y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Quiere decir, también detendré la lluvia 3 meses antes, quiere decir, y hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, no hice llover, sobre la cual llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces, esto está cumpliéndose desde años atrás, la segunda parte donde dice, Dios hizo llover en una ciudad y en otra ciudad no, y donde no hizo llover, entonces se secó todo, y está cumpliéndose al pie de la letra, hasta ahorita. Enseguida. Ahora dice, la primera parte que dice, 3 meses antes de tener la lluvia. Ahora a eso se complementa aquí. Deuteronomio 11:17. Así se encienda el favor y así se encienda el furor. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierren los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis presto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Entonces, la primera parte veamos que dice 3 meses antes de tener la lluvia. Ahora dice aquí, ¿cómo va a detener la lluvia? 3 meses antes. Entonces dice, cerrará el cielo. Se cerrará el cielo. La ira de Dios cerrará el cielo. Entonces ya no habrá lluvia en la tierra. Y la tierra entonces ya no dará su producto tampoco. Y luego la gente perecerá. Entonces, cuando suceda esto se cumpla. Pero ahora quiero aclarar, 3 meses antes. Se sabe muy bien que el año cierra con el mes de diciembre. Diciembre, enero, diciembre, noviembre, octubre. Ahora estamos en octubre. Entonces 3 meses antes, quiere decir, a fines de septiembre debería procederse. Pero no se ha cumplido, al respecto ya vamos a conversar. Cuando eso entonces se cierra el cielo, ya no hay lluvia, entonces se secan los ríos, como dice aquí. Y las aguas de la mar faltarán,
y el río se agotará y secará, y serán los corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, todo cementera del río, digamos todo cementera cerca del río, se secará y se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán y harán bueno todos los que echan al suelo en el río, porque se va a secar el río y ya no hay agua. Desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que lavan lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas las redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Entonces, cuando el agua se seca, ya no hay nada, todo se seca, ya nadie tira fuera al río, ni atarraya, se viene a atarraya. Así que hay mucho que hacer para viveros también pozos en los ríos. En Huancayo y en toda parte hay bastante. Todos ellos se secarán, ya no habrá ni peces, nada. Y todos ellos se entristecerán y harán bueno también. Entonces, y esto cuando Dios la vez sucede, entonces ahora en 93 se declara los 7 años de hambre. Cuando se secan los ríos hasta fines de diciembre, ya, entonces en 93 ya no hay comida, ya se agotarán. Entonces, ahora, ¿qué debe cumplirse para que suceda esto? Para que sequen los ríos, para que se cierre el cielo y luego sequen los ríos, el mar. Se agota el mar, que se va a bajar bastante. Entonces, para eso, ¿qué falta? Precisamente que a fines de septiembre la declaración del juicio. Eso es lo que falta. Declaración. Entonces, ¿quién debe declarar? El que habla. Três textos, ele vai explicar como começa o castigo. É livro de Amós, capítulo 4, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Então, fala o nosso mestre, que esta falta de água já vem acontecendo progressivamente, ano após ano. Isso não vemos. Cada ano é mais quente que o outro. A cada ano vê a estatística que fala, esse ano choveu menos que o ano passado. E agora, o ano passado, por exemplo, aqui na Amazônia, foi o verão mais rigoroso, a seca mais rigorosa da história, o ano passado. E esse ano, 2 meses antes, já superamos o ano passado. Ou seja, que cada ano vai se apertando mais, e mais, e mais. Então, na primeira parte do texto fala, 3 meses antes vou parar a chuva. Vamos entender o que significa essa passagem. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, como vai para a chuva 3 meses antes? Faz essa pergunta o nosso mestre. Então ele diz, o céu se fechará, a ira de Deus fechará o céu, explica. Então, não haverá mais chuva sobre a terra, e a terra também não produzirá seus produtos. Então as pessoas morrerão rapidamente. Isso é claro. Uma vez que ainda não tem chuva,
começa a seca, as queimadas, não há alimento e se alimenta, a população morre de fome. Então, quando isso acontece, está cumprido. Mas, agora, quero esclarecer, 3 meses antes, o mestre vai dar essa explicação. O ano termina no mês de dezembro. Então, dezembro, novembro, outubro, diz o mestre. Agora estamos em outubro. Então, 3 meses antes deveria ter começado, mas não foi feito. Nós vamos falar sobre isso agora, diz o mestre. Quando isso, então o céu se fecha, já não chove, e os rios secam, como diz em Isaías, capítulo 19, versículos 5 ao 10. Diz: e secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará. Será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, pois todas as suas redes serão rasgadas, e todos os que fazem leitos para peixes ficarão tristes. Então, quando a água seca e não sobra mais nada, tudo seca, ninguém mais joga anzol no rio, nem lança rede. Rede significa a malhadeira, como chamamos aqui no norte. Então, tem muitos que também fazem poços entre os rios para beber. Nessa parte há muitos. Também se refere àqueles tanques de peixe que vimos que fazem. E aí a água abastece esses tanques para fazer criação de peixes. Diz o mestre: todos eles se secarão. Não haverá mais peixes. E todos eles ficarão tristes. Também chorarão. Então isso quando acontecer, então agora, em 93, é declarado os 7 anos de fome. Então aqui está falando o profeta Ezequiel que era para acontecer os 7 anos de fome no 93. Mas por que não aconteceu? Porque muitos renegaram e murmuraram. Pela misericórdia de Deus, o profeta intercedeu por nós, pelo mundo, para que prolongasse. Por que prolongasse? Para que vocês pudessem estar recebendo esse evangelho, essa doutrina, para que não morram. Por isso que fala o profeta, há 30 anos mais pode se prolongar, ou até um pouco mais se estiverem pregando, porque Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer que vivamos, que sejamos parte de seu povo. Por isso que se prolongou. E agora estão vendo que está de novo fortemente o calor. Para quê? Para que nós buscamos a Deus. Então, quando os rios secam, no final de dezembro, diz o mestre, e agora, então, em 93 não tem mais comida, se acabará. Então agora o que tem que ser cumprido para isso se cumprir? Pergunta. Para os rios secarem, para o céu fechar, então os rios secam e o mar recua. Se o mar acabar, significa que vai baixar bastante. Então para isso o que falta? Precisamente no final de setembro, a declaração do julgamento. Isso diz que falta declaração. Quem tem que declarar? Pergunta. Aquele que fala, ou seja, o profeta Ezequiel, ele que faria a declaração. E de quem estão falando? Então, irmãos, quem que está falando? Que está falando desse áudio é o Filho do Homem. Ele é aquele enviado por Deus para dar a conhecer à humanidade os castigos de Deus. E através dele, a humanidade deve conhecer a Deus. Como diz o livro de Ezequiel, capítulo 24, versículos 25, 26 e 27 e o 24, que diz, preste muita atenção nessa escritura. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento,
o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Como tudo quanto fez fareis, e quando suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então estamos escutando que Ezequiel é o sinal. E quando as coisas sucederem, conheceremos ao Senhor Jeová, o Senhor Deus. Alternativas para escapar desses castigos, então. Quais serão? Livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13, 14, 15 e 16. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, y si mi povo, ¿Ustedes alguna vez se imaginaron ver así de seco el río Amazonas? Pues lo está. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, qual é o lugar escolhido por Deus? Para onde devemos ir? Isaías 44. 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Então fala, ó Israel, a quem escolhi. Porém, Israel não é esse povo material, esse país, a nação de Israel que conhecemos hoje, não. É um Israel espiritual, um povo escolhido por Deus, que não precisa ser israelense, pode ser brasileiros, peruanos, colombianos, todos os países, porque Deus, para Deus, não existe nações, e sim, ele busca obediência. Então, o livro de Ezequiel, quando escutamos que fala, quando tirar a sua força, ou seja, fala o alimento, quando o ser humano é fraco, debilitado, então devem buscar a Israel, ao povo de Israel, e mediante a instrução do profeta Ezequiel que restaurou esse povo, nos ensinou a doutrina, as vestimentas, os mandamentos de Deus. Israel é o homem também escolhido de Deus. E ali nesse lugar que devemos ir procurar por Deus, pois ele é a casa de Deus. Por isso que devemos buscar também o povo israelita, porque o Israel, filho do homem, formou essa congregação aqui, restaurou esse povo. E aí que temos que buscar para quê? Para escapar desses terríveis castigos que virão pela desobediência do homem. Vamos ler como último texto, livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Então aqui está a participação. Espero que escutem, que ponham em prática, porque virão outros vídeos, outras explicações, de estudos sobre mandamentos, sobre o sábado, para mais aprofundar mais nesses assuntos espirituais. Bem, que
Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus os abençoe. Habitantes del mundo, congréguense a este pueblo para que así sean salvos, porque el juicio de Dios se acerca. Habitantes del mundo, congréguense a este pueblo. Habitantes del mundo, congréguense a este pueblo, para que así sean salvos, porque el juicio de Dios se acerca.